Bem, derivada, né? Eu vou até te mostrar, tá lá pela página 100. Então, já tem um monte de assunto antes, né? E lembrando, essa apostila é bem resumida até. Então, ele vai também ter um monte de coisa que eu não considero útil de ver agora. Vamos só focar nas técnicas de resolução de derivada mesmo. Tem algumas coisas importantes da teoria antes, mas a gente vai ignorar. Certo? Certo. Cara, pode ser que o meu áudio esteja meio ruim hoje, porque eu tô sem microfone, porque eu me mudei, né? Como eu falei para você. Não pude trazer o microfone, mas na próxima eu com certeza já vou ter um. Oi? Aonde em Portugal você se mudou? Eu me mudei para Braga. Braga é bonito. É, bem legal aqui, bem friozinho também. Show de bola. Então tá, cara. Ó, lembrando, eu não sei se tu tá com essa apostila, mas tá lá a partir da página 114, depois eu posso te enviar. As regras de derivação são regras que tu vai decorar, ok? Porque se tu for fazer pela teoria todas as derivadas, tu vai ficar assim, perdendo muito tempo, sabe? E não vai conseguir fazer também. Então, quando o professor te pede para fazer uma derivada, ele não quer que tu faça pela definição, apesar dele ter te explicado isso lá na primeira aula de derivada, etc. Onde tem limite, onde tem coisas do gênero, assim. Mas vamos começar então por essa primeira técnica aqui, que é a técnica da derivada de uma constante. Né? Nela está o centro do que é uma derivada. A derivada é uma taxa de variação, assim, resumindo. E o que acontece? Se você está procurando a taxa de variação de algo que é constante, não existe. Por isso que é zero. Okay? Então, sempre que tu for derivar uma constante, a resposta é zero. O que é uma constante? Basicamente é um número, tá bom? Então, o 10 aqui é uma função constante, porque ele sempre é 10. Né? Independente do x que tu escolha, ele é 10. Tudo bem? Sim. Tá bom. Agora, essa regra aqui é a regra que tu vai mais utilizar, que é a regra da potência. A gente chama de regra do tombo, porque o n está aqui em cima, ele cai. Entendeu? Então, vai ficar n igual... Bem, se você tem uma derivada de uma função que é um x na n, por exemplo, x ao quadrado, x ao cubo, x elevado a 10, a 20, né, a derivada disso vai ser simplesmente o n, x na n menos 1. Por exemplo, aqui, ó. Se a função é x elevado a 7, né? Então, teu n é 7, concorda comigo? Sim. Então, tu anota essa regra aqui, ó. Não sei se tu tá anotando, mas é bom anotar. Beleza? Essa primeira linha aqui só. Anotei. Vou te mandar no zap qualquer coisa. Continuando. Então, se o n é 7, o n vem para frente, n menos 1 em cima. Tá, continuando. Olha só, tu conseguiria entender, então, por que a derivada de x é 1, por essa mesma regra? Porque é x elevado a 1. Exato. E daí, como fica o menos 1, dá 0, né? Sim. Tá bom. Agora, tem uma regra que é bem útil, mas que tu não pode confundir. Se liga. Aqui é derivado de uma função multiplicada por uma constante. A nossa primeira regra era a regra da derivada da constante. Aqui é de uma função multiplicada por uma constante. Então, nesse caso, a gente simplesmente deriva a função e multiplica a constante depois. Só isso. Então, né? Por exemplo, olha os exemplos aqui. Se tu tem 3 elevado a x 3 vezes x elevado a 4. Note, o 4 cai e multiplica o 3, por isso fica 12. Ok? É a regra do tombo, a mesma regra. Tá vendo? Só que com o 3 na frente, né, acabou multiplicando pelo 4 e virou 12. Mesma coisa se tiver um número dividindo. Né? Multiplicando, dividindo, dá na mesma. Tá bom. Tá bom, então essas aí, temos as regras mais simples. Essa aqui também é uma regra bem simples, que é a regra do caso onde você tem uma soma de funções. Então você pode notar aqui que você tem duas funções somadas. Aqui você tem duas possibilidades. Lembra dessas regras, elas são só possibilidades, são ferramentas para você resolver as coisas, tá? Então o negócio é o seguinte, se você tem duas funções se somando, você pode, obviamente, somar as funções e depois derivar elas. Né? Se der para juntar de alguma forma, tudo bem. Mas se não der, né, ou se tu não quiser, você pode simplesmente derivar separado. Tá vendo?
Então você deriva um e depois deriva outra. Seja soma ou subtração, tá valendo. Então é o seguinte, vamos conversar sobre essa aqui, eu vou fazer uma e depois tu faz outra, tá? Tá. Então vamos ver essa aqui. Ó, f de x, blá, 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 determine a derivada. Muito bem. Tu diria que essa aqui é uma derivada fácil, difícil, complicada? Saberia fazer se aparecesse? Não saberia fazer, então, se aparecesse numa prova. Tá bom. De fato, não é para ser difícil isso aí, tá? Ela é razoavelmente tranquila. Vamos lá, então. Só para eu te dar uma régua, né, do que pode ser que teu professor cobre e tal. Porque isso aqui costuma ser bem introdutório. Ele vai cobrar coisa bem mais tensa. Então o negócio é o seguinte, cara. Como tu tem uma série de somas aqui, né, os 6 raiz cúbica de x está somando, 3x ao quadrado que está somando 7, você pode fazer separadamente as 3. Tudo bem? Tá bom. Muito bem. Então agora a gente se preocupa com cada uma em separado. Perceba que na primeira e na segunda também, mas vamos olhar a primeira aqui. A gente tem um número que multiplica a função, que multiplica aquilo que tem o x. Então esse número sai para fora da derivada. Esses riscos aqui em cima, eles simbolizam derivada, tá bom? Então, tu vai derivar onde tiver esse risco. Então perceba que do nada, né, esse raiz cúbica de x virou x elevado a 1/3. E aí, tu sabe o que aconteceu aqui? A regra do tombo, mais ou menos, porque tem a raiz, aí é da... Mas a derivada não foi feita ainda, né? Porque o apóstrofo está aqui ainda. Então não é a regra do tombo. Mas ele de fato arrumou a função para utilizar a regra do tombo. Por quê? Porque tu tens uma raiz, e raiz é muito ruim de trabalhar, sabe? Quando a gente está derivando, a dica que eu te dou é fazer isso. É transformar a raiz numa potência fracionária. Só que isso aqui não é cálculo. Isso aqui é lá do fundamental, lá do 8º ano, 9º ano. A gente aprende a transformar raízes em frações, em potências fracionárias, né? Em uma potência, né? Um x elevado a alguma coisa. Toda raiz é algo, x elevado a alguma coisa. Independente da raiz. Fazer raiz sétima, raiz cúbica, seria x elevado a 3, a 1/3, a 1/7. Ok? É uma regra que existe. Não sei se tu conhece ela. Conhece? Conheço. Então tá bom. Se tu não conhecer, eu te mando um materialzinho aí, mas é o que tá rolando, tá? Como x está elevado a 1 e a raiz está elevada a 3, então o que eleva a letra fica em cima, o que eleva a raiz fica embaixo. Basicamente isso. Decorou isso? Tá? Sim. Top já. Então, beleza. O segundo aqui, mesma coisa, né? O 3 sai para fora, tu vai derivar só o x ao quadrado. E por que deu 0 aqui? Porque já derivou. Derivou quem? O 7. Isso, 7 é uma constante, né? Sério. O 7 é uma constante. Então toda constante derivada dá 0. Show de bola. Show, show, show. Então agora tem que derivar cada uma dos carinhas aqui. X elevado a 1/3, a hora que a gente deriva, fica dessa forma aqui, né? O 1/3 vai para frente, x elevado a 1/3 menos 1. Beleza? Beleza. E o 2 é a mesma coisa. O 2 vai para frente, x elevado a 2 menos 1. Então, pronto. Resolvido. Tranquilo, né? Sim. Tranquilíssimo. Então vamos fazer o seguinte, meu cara. Agora eu vou fazer uma, tu vai me dar umas ajudinhas, umas perguntas que eu fizer, e depois é contigo. Tá bom. Show. Tu vai ter prova disso aí, cara? Quando é que vai ser? As provas começam semana que vem, as AP2. Mas é tudo online ou é tudo presencial? Ah, não. Online eu não fiz nenhuma prova da faculdade online, infelizmente. Tudo presencial. Pena, hein? Senão já rolava aquela ajudinha. Exato. Pois é. Acontece. Vamos lá. Então eu vou bolar uma de boanas aqui, de boanas. Deixa eu pôr aqui. F de x igual, vamos lá. Opa. X a sétima mais 3 raiz de x mais π. Tudo bem? Se isso aparecesse, tu acha que tu conseguiria fazer? O π não tem derivada, né? O π, a derivada é 0. Ah, porque é constante também. Exato. Apesar dele ser um número racional, ele é sempre π, né? Sempre o mesmo valor. Então, vamos lá. Será que você consegue me ajudar aqui na primeira derivada? X a sétima? Só lembrando que, né, como a gente quer derivar, a gente pode fazer cada um deles derivados separadamente, né?
Aí é Isso é bem importante. 7 vezes x a sexta. Aí aqui eu vou Isso. separar para ficar mais tranquilo. Vou tirar o 3 daqui e botar já o x Derivada a quem? meio. Boa, garota. Então tu É. sabe a regra mesmo. Pensei que você tava de migué comigo. É isso aí. Não, E a derivada do π você já sabe, né? Então, é zero. vamos Eu lá. confundi porque a derivada de seno é cosseno de x e cosseno de x da derivada fica menos seno de x. Isso, tem umas derivadas que elas têm que trocar, mudam de sinal por uma série de motivos. Lá na tabela que eu te mandei, tem, né? Lá tem essas derivadas que tu vai ter que decorar. Até pelo menos a 10ª você tem que decorar. Certo. Certo. Então tá, pronto. A derivada tá quase feita, né? Tá. Falta só fazer uma coisa aqui, né? Isso não é a derivada ainda. É Isso porque foi eu só a arrumação. isso. Agora eu consigo derivar fazendo a regra do tombo. Isso. Aí Então qual que é aqui? 3 sobre 2x elevado a meio menos 1. Pode pensar em dinheiro, né? Quanto que é 50 centavos menos R$1? Fica Fica menos 50. exato, então menos 1/2. Pronto, essa é a derivada. Tranquilo? Aham. Tranquilo, então essa foi a sua. Parece que você está bem. Eu vou pedir para você fazer sem olhar, então. Tu faz faculdade do quê, cara? Eu faço administração. Costuma não cair uma derivada tão tensa assim. Ah, não, cai. Putz, Tu faz onde? eu faço na IBMEC. Eu tava ajudando uns caras da IBMEC esses dias aí. Realmente não é fácil, não. Não é tão fácil assim, não. Não, é fácil de entrar, mas agora de sair é outros 500. Pode crer. Bem, tá aí tua derivada. Tu pode fazer no papel e quando tu chegar na resposta me fala. Beleza. Pronto. Prontinho? Deu 6x mais 17,5x elevado a 2 quintos. 2,5, desculpa. Tu deixou tudo decimal, mas normalmente os professores gostam que deixem fração, tá? Tá. Eu não ligo, mas os professores na prova preferem fração. Mas é isso mesmo, tá? Então tá bom. Parece que foi show, então. Agora vamos para as regras mais difíceis. Regra do produto. Como é que essa regra funciona? Tá vendo que tem duas funções multiplicadas? Então, novamente, tu podes tanto simplesmente multiplicar elas e ver o que dá, e daí derivar, ou tu pode simplesmente fazer o que ele está mandando aqui, que é fazer a derivada da segunda vezes a primeira normal, mais a derivada da primeira vezes a segunda normal. Ok? Tá. Então é isso. Agora, o que são essas funções? Vai depender do problema que tu tem, né? Vamos olhar aqui. Olha só, aqui nesse caso, uma função é x ao quadrado e a outra é raiz de x. Ele quer que a gente derive. Então, como eu falei para você,
daria, nesse caso aqui, daria tranquilamente de você multiplicar as duas funções. Não teria problema nenhum. Daí você conseguiria juntar, transformar em uma coisa só e pronto, deriva aquilo. Sim. Mas você pode também fazer o quê? Você pode fazer o que ele fez aqui, a regra do produto, né? É bom tu deixar ela posta aqui, ó, desse jeito. Vou te mandar no WhatsApp aqui. Oi? Beleza. Então, olha só. Vamos lá. Vamos fazer a derivada do primeiro, então, vezes o segundo normal, mais a derivada do segundo, que está aqui, vezes o primeiro normal. Vai ficar desse jeitinho. Ok? Por quê? Derivada do primeiro dá 2x, multiplica a raiz de x. Tem que juntar isso, professor? Dá, mas aqui ele não quis juntar, ele só quis mostrar. Okay? A segunda, mantemos a primeira parte aqui e derivamos só essa parte aqui. Se tu notar, é esse cara, né? Só que já arrumado para fazer a regra do tom. Pronto. Alguma dúvida? Então, um sem ser derivado vezes o derivado dele, mais ele não derivado vezes o derivado do outro. Perfeito. Exatamente isso. Exatamente. Então tá bom. Ó, ele fez aqui do outro jeito que eu te falei, né? Aqui nesse caso ele pegou a mesma função, mas ele multiplicou primeiro. Então ele juntou os expoentes, porque a gente aprende na escola assim, ó. Na multiplicação, bases iguais, somam-se os expoentes. Então ele somou 2 com 1 meio. E 2 mais 1 meio dá 5 meios. Então ele derivou apenas a x elevado a 5 meios pela regra do tombo. Sim. Certo. Então tá bom. Tranquilo, cara? Sabia tudo isso que eu falei já? Tô relembrando que eu acho que eu tenho que fazer mais exercício mesmo, que eu sou... Mas você tá fazendo bem, cara. Você pegou rápido ali o começo. Mas vamos ver essa regra aqui então, né? Vamos fazer um exercíciozinho dela. Depois a gente vê a regra do quociente, que também é um bicho pesado aqui, barra pesada. Então, vamos voltar aqui. O assunto faz outro. Certo, mano? Então vamos lá. Ó. X ao cubo vezes a raiz de x cubical de x. Beleza? Então, vamos lá, vamos aplicar a regra. A regra não disse que a derivada do primeiro vezes o segundo normal, mais a derivada do segundo. Então vamos lá. Então Eu vou 3 até fazer o da seguinte. Ó. segunda mais a raiz lá. Ah, tá, tu já derivou, né? Tudo bem, eu quis mostrar um passinho a mais, mas certo. Certíssimo. Então, 3x a segunda, isso aí. A outra raiz continua. Agora mais o x ao cubo. Essa raiz aqui fica como agora? Fica x a 1. Fica x elevado a 1/3, tu quis dizer, né? Uhum. Isso. Agora tem que derivar isso, né? Sim. Bem, 1/3 cai. Fica 1/3 menos 1. Ou seja, eu vou te dar a dica. Toda vez que tu for fazer a coisa com fração, como é agora, né? 1/3 menos 1, você pode transformar o 1 numa fração com o mesmo denominador. Por exemplo, em vez de tu colocar 1/3 menos 1, tu coloca 1/3 menos 3/3. Compreende? Sim. Porque aquilo ali é 1, né? Então, vai ficar menos 2/3. Beleza? Eu vou dar uma arrumada para te mostrar uma coisa bem legal. Aqui continua sendo 1/3, né? Então 1/3 mais 2 é 1/3 mais 6/3, o que dá 7/3. E aqui
3 menos 2 terços, ou seja, 9 terços, né? 3 é a mesma coisa que 9 terços. 9 terços menos 2 terços, chuta quanto dá? Também 7 terços. Então vai ficar x elevado a 7 terços sobre 3. Fiz um monte de matemática básica e depois tu pode revisar, tá? Tá. Então, vê que eu estou fazendo tudo isso. Porque agora, note que como o expoente é o mesmo, você pode juntar. Então se transforma numa só, né? Certo, amigo? Certo. Então vai ficar 3 mais um terço. Novamente, né? O terço é 9 terços, 3 é 9 terços, mais um terço, 10 terços. E aqui vem o segredo. Né? Se a gente tivesse somado esses caras aqui, daria 3 mais um terço, daria x elevado a 10 terços. Que a derivada de 10 terços é isso aqui. De x elevado a 10 terços é isso aqui. Ok? Então, claramente, esse jeito é o mais rápido. Ocorre que nem sempre tu pode utilizá-lo, mas a regra do produto tu pode utilizar sempre, ok? Certo. Então, o negócio é o seguinte, eu vou salvar isso aqui e vou abrir um para ti. Agora tu vai fazer isso aqui, tá? Tranquilo? Beleza. Te mandando lá. E é isso. Qualquer coisa é só perguntar.
Certo aí, cara? Tá, tô só agora. Deixa eu ver o que eu faço. Eu travei aqui. Eu cheguei aqui no 7/5x elevado a 42 sobre 5 mais 8x à oitava vezes a raiz quinta de x elevado a 2. Eu travei aqui. Vai me mandar uma foto? Pode ser. Passou ali, subtraiu. Só que tem um erro aqui. Ah, não, eu que estou errado. Certo que eu estou errado. Esse risquinho é porque eu não achei uma borracha aqui perto. Aí o que eu tava fazendo errado, eu risquei. Tudo bem, tudo bem. Agora na segunda você derivou a outra. Tá tudo certo? Tipo, aqui tá certo já. Ah, tá Essa já é a certo? resposta certa. Uhum. O que dava para tu fazer é juntar agora, né? Mas tu junta se quiser. Ah, não precisa juntar então. Não. Tipo, isso já vale como resposta certa, mas normalmente as pessoas juntam, né? Simplificam a resposta. Ah, tá. Certo? Certo. Então é isso aí. Show. Vamos ver a regra do quociente, então. Bem, a regra do quociente é bem parecida com a do produto, tá? Por sinal, ela meio que nasce da regra do produto. Então, o que a gente tem aqui? Temos uma função em cima e uma embaixo. Meio que uma divisão, né, de funções. Novamente, daria para tu juntar elas por vezes, às vezes não. Então, como é que tu faz? Todos os casos vai funcionar. Derivada do de cima vezes o de baixo normal, menos a derivada do de baixo vezes de cima normal. Perceba que o sinal de menos vem junto com a derivada do de baixo, tá? Certo. Dividido pelo de baixo ao quadrado. Sem estar derivado, só pelo de baixo ao quadrado mesmo. Então é Aí, basicamente a mesma regra do produto, só que um pouco mais complicada. as regras costumam ser assim, as regras de derivada. Tu vai pegar partes da função e derivar ela separada, sabe? Depois tu junta tudo. Então é comum isso, certo? Certo. Agora, vamos ver então um exemplo. Aqui, ó. Uma função em cima, uma embaixo, e essa em especial não dá para simplificar. Então aqui, a regra do quociente é obrigatória. Então a gente deriva, olha só, deriva a parte de cima, vezes a de baixo normal, menos a derivada do de baixo, vezes a de cima normal, dividido pela de baixo ao quadrado. Ok? Então veja que cada uma dessas partes separadamente é fácil de derivar. Porque são só numerozinhos, né? São só regrinhas da potência e regrinha da divisão, né? E regrinha das constantes também, normal, tá bom? Então tá. Muito bem, então simplificando, a gente chega aqui. Tranquilo. Só fazer a regrinha. Eu vou fazer uma conta que mistura a regra do quociente e a do produto. Essa aqui é a barra pesada. Beleza. Provavelmente cai algo parecido na tua prova, né? Para o professor saber que você sabe as regras. Então, ó, vamos lá.
x vezes x quadrado mais 1 dividido por x ao cubo mais 2. Certo? Então, a gente observa, né, muitas coisas acontecendo. Primeiro, claramente, uma divisão. E, na parte de cima dessa divisão, uma multiplicação. Então vai Vamos ter que começar... ser derivada da multiplicação para depois fazer da divisão ou não? Faz tudo junto? Não. Primeiro, tu vai fazer a regra do quociente, tá? Certo. Então, vamos copiar tudo aqui. Copiado. Vou colocar aqui. E, opa, pode preto aqui. E aí, como é que fica, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer esse aqui. Vamos já copiar esse aqui. Vamos dar uma reduzida. Porque vai ser... Eu já vou te mostrar os detalhes, tá bom? Tá. Aqui. E vamos lá. Derivada do primeiro. Desculpa, derivada do de cima. Então vamos lá, vamos selecionar tudo que era em cima. Em cima era tudo isso, né? Ó. Sim. Vezes o de baixo normal. Só que o de baixo ele tem que ficar num parêntese, senão não vai multiplicar tudo. Tá. Agora, a derivada do de baixo. Então vamos ver aqui no de baixo. É esse. Vezes o de cima normal, que já está tudo cheio de parênteses, tranquilo. Dividido pelo de baixo ao quadrado. De baixo já está aqui, a gente eleva ao quadrado. Então, onde está vermelho aqui, a gente tem que derivar. Perceba que essa derivada vermelha aqui, ela é simples, bem simples. Sim. Então, Fica 3x ao quadrado. perfeito. 3x ao quadrado. Só que tem que derivar aquela parte ali de dentro, né? Então, eu vou fazer o seguinte, vou selecionar ela assim, separado, e vou colocar aqui. Certo. Aí tem que derivar ela. Porque a regra Para ela, dela é a exatamente. multiplicação. Isso. Então, vai ficar pela regra do produto, né? Você quis dizer. Pela regra da multiplicação, produto, isso mesmo. Então, derivada do primeiro. Eu vou até fazer o seguinte, ó. Eu tô com essa de copiar hoje. Então, eu vou copiar tudo aqui. Duas vezes. Vou indicar que eu quero a derivada do primeiro vezes o segundo normal, mais a derivada do segundo vezes o primeiro normal. Certo? Certo. A primeira derivada vai ser simplesmente o x ao quadrado mais 1. E a segunda derivada, como tu falasse, né? 2x. Pronto. Agora a gente vai ficar com um bicho bem grande. Portanto, ó, eu vou te falar, novamente, né? Eu tenho que te dar uma noção de realidade. Isso aqui não é para ser difícil, tá? Só é meio longo, mas é para ser fácil. Poderia ser considerada a questão fácil da prova. Isso que eu quero dizer, sabe? Então, é importante que tu fique ligado aí, né? Talvez dar mais uma estudada aí, me trazer dúvidas numa próxima aula, sabe? Tipo, faz uma lista. Tem bastante questão aí nessa apostila. Você pode pegar para fazer, principalmente as primeiras, porque as outras talvez sejam difíceis demais, assim, para ti. Ou refaz os exemplos e tal. E daí, numa próxima aula, você me traz as dúvidas, senão a gente fica meio perdido. Até que hoje eu consegui organizar bem aqui o conteúdo, mas nunca se sabe, né? Ali era 3x, certo? 3x era x ao cubo, né? Então vai ficar 3x ao quadrado, né? Sim. Pronto. Claro, eu tô com esses negócios aqui de preguiça, né? Tem que tirar porque já foi derivado. Pronto, tá aí, derivado. Agora, daria para juntar tudo? Daria. Vai valer a pena? Não. Muito trabalho, tá vendo? Então, assim já Muito tem uma trabalho. resposta certa. Sim, assim já tá certo. Agora, se o professor pedir simplifique o máximo possível, ou se for de assinalar, talvez não apareça exatamente desse formato aí, entendeu? Tá. Esse é o problema. Um seria menos o x, a outra lá? Isso, por isso que eu apaguei, eu esqueci de pôr o sinal. Ou eu coloquei e apertei um Ctrl Z a mais. Beleza? Beleza. Entendi. Então tá bom, que tal você fazer uma? Beleza. Beleza. Eu vou pôr uma não tão difícil, tá? Pode ficar tranquilo. Mas se tu fizer ela rápido, a gente vai para uma barra pesada. Então, x ao cubo mais raiz de x mais 3
dividido por... Lembre-se, tu não precisa ficar simplificando as coisas, só deriva e pronto. Tá bom. Acho que essa aqui tá boa, né? Vou te enviar o que a gente acabou de fazer. Mas acho que tu consegue sem essa ajuda. Caramba, eu tô totalmente perdido no tempo e espaço, velho. Agora aqui em Portugal são 13 horas. É bem cedo. É 13 horas, né? É 13. Aí é 10. Quase 12. Até se acostumar vai demorar um pouco. É, aqui tá no horário de inverno e escurece muito cedo. Logo já vai ficar escuro, já. O vento daí é gelado pra caramba também. Que nada, eu gosto do frio. Menos. Pronto. Mas já? Foto. Ô, louco. E aí, deu quanto? Manda uma foto aí, manda uma foto, fica mais fácil. Fica mais fácil, que vai demorar um tempo se eu ficar falando. Isso. Rapaz, feio mesmo, hein? Vamos ver se tá certinho. Pô, você fez muito rápido, velho. Que é isso? Tá, a derivada do de cima vezes... Ah, mas tu não derivou... Tu não derivou o raiz de x. Tu esqueceu de derivar o raiz de x. Só colocou ele em formato de potência fracionária, mas não derivou. Ah, Né? Que seria um meio, x não é menos um meio. tá. Certo? Certo. Vezes o segundo, vezes o de baixo normal, menos a derivada de baixo, vezes o de cima normal. Pela de baixo ao quadrado. Tudo certo, tirando que tu esqueceu de derivar aquela raiz, hein? Beleza. Tá bom. Então agora vai vir a barra pesada. Vai envolver as duas coisas ao mesmo tempo. Regra do produto e regra do quociente. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Faz as coisas aos poucos que tu não vai errar. E será que tu tem mais colega aí no perrengue também, velho? Puta, eu não sei. Se tiver uns colegas precisando de ajuda aí, me indiquem. Beleza. Aí na próxima tem aquele descontinho, camarada. Então, hoje a gente ainda faz um aulão, eu e uns amigos com você. Isso, eu cobro tipo só 50% pelo próximo aluno, entendeu? Uhum. Daí, se for mais outro aluno, daí eu cobro 40% só. E assim vai, daí fica melhor.
Rapaz, vai fazendo aí que eu vou pegar um café, que faz uns dias que eu não tomo já. Viagem tem disso, né? Beleza. Lembrei que não tem fogo aqui em casa. Que droga. Se mudar é uma desgraça, né, velho? Nossa, é muito ruim. Aí tem que ficar arrumando as coisas. Umas 2 semanas se arrumando. É, 2 semanas só nisso mesmo. Tá louco. Anyway. É isso? Terminando. Ficou grande, hein? É, a ideia é ser grandão. Tá, agora que eu fiz, tá assim. Ah, meu Deus do céu. Tá. Vamos dar pra você.
Vamos ver. Vamos dar uma olhada. Ah, agora tá bonitinho, pelo menos, né? A letra tá muito feia na outra. Eu preciso fazer mais forte para ficar mais bonita a letra. Não, tá show agora. Vamos ver. A derivada. É que você fez tudo de uma vez, hein? Não, é que eu só derivei a multiplicação aqui embaixo, aí depois eu só juntei. Tá. Então ficou a derivada do primeiro vezes o normal, mais a derivada do segundo, vezes o primeiro normal. Aí você pegou isso e você multiplicou pelo de baixo. Isso, dentro do parêntese certo, perfeito. É isso aqui, que é a derivada do de cima, multiplica pelo de baixo, normal. E a derivada de baixo deu 3, isso mesmo. Pelo de baixo ao quadrado. Perfeito, cara, perfeito. Isso mesmo. Bem, mais eu posso te falar, cara. Acho que de derivadas tem que ver aquelas regrinhas do seno e do cosseno, né? Sendo cosseno até que é fácil de decorar, porque não é tipo uma fórmula gigantesca, é literalmente decora. Aham. Certo. Então é o seguinte. Vamos ver a regra da cadeia. Então, eu não tenho como te explicar a regra da cadeia, tá? Em tão pouco tempo, é claro. A regra da cadeia é uma regra bem utilizada porque normalmente as funções elas não vêm tão simples assim. Mas ela é uma regra meio tensa, cara. Isso aqui é uma aula só para ela, praticamente, tá? Tem a ver com você simplificar a função. Ó. Olha só. Essa função ela veio estranha, ela não dá para aplicar nenhuma regra porque tem números junto na raiz aqui. E daí tem que fazer uma regra específica, mas não dá para explicar ela agora, tá? Tá. A gente pode ir marcando uma outra hora, se tu quiser. Pode ser? Tá bom, pode ser. Então tá bom, Gabriel. Qualquer coisa é só me chamar, tá bom, velho? As aulas. Aqui eu paguei, foi 2 aulas ou foi uma aula só? Deixa eu ver o valor ali. 198. Você pagou duas, né? Então tem mais uma aí. A gente pode marcar pro sábado ou pra quinta, aí você manda esses horários, horário pelo Brasil de preferência ou de Portugal que eu mesmo vejo. Aí eu vejo o horário melhor pra mim, pode ser? Claro. Opa, cara. Ver o horário melhor pra ti é só me avisar, eu me adapto, não tem problema. Tá bom. Obrigado, viu? Bom, valeu! Falou.